anota o texto, Jorge, só lê alguns versículos. Aqui no verso 3, coloca o 3. Diz assim, vamos lá, o 2, coloca o 2. Olha o 2 aí, para vocês terem uma ideia. Diz assim: e Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos que podiam ouvir com entendimento. Olha, irmãos, todos que podiam ouvir com entendimento, no primeiro dia do 7º mês. Agora o verso 3, olha aí. E leu o livro diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva ao meio-dia, perante homens e mulheres. E os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Estavam atentos. Se você pegar do versículo 1 até o versículo 12, eu queria que quando você chegasse em sua casa, mas fizesse isso mesmo, para ver o que o pastor Azel está dizendo isso aqui, você lesse isso aqui com cuidado. Isso aqui é muito importante para um pastor, é muito importante para um líder, é muito importante para um pregador, é muito importante para a liderança. Aqui nós estamos no capítulo 7 e no capítulo 8. Alguns estudiosos dizem que estava com uma semana que Neemias tinha acabado de construir o muro. E Neemias mandou, observem bem no versículo 2, olha o que diz. É o verso 1, coloca o verso 1. Chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou, não é isso que está dizendo aí? Todo o povo se ajuntou como um só, aonde? Na praça, à porta, e disseram a Esdras o escriba que trouxesse o livro da lei de Moisés. Alguns dizem que por causa desse versículo, Esdras esteve durante o período de Neemias na construção das muralhas. Mas vamos lá. E aqui eles vão ler a palavra, eles vão ler o livro da lei, coloca aí na tela, a introdução. Para os obreiros, eu vou falar sobre isso. Pode voltar lá. Que aí nos vai falar o poder da palavra. Como seria maravilhoso se cada pastor, se cada líder de grupos, está aí, cada pastor, cada líder de grupo, procurasse, professor da escola dominical, soubesse o poder da palavra, que a palavra tem. Bastava tão somente que se pregasse e ensinasse a mesma. Quando a gente vai para Hebreus 11:12, está escrito: a palavra de Deus é viva, é eficaz, ela é mais penetrante do que a espada de 2 gumes, penetra até a divisão do espírito, alma, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então você pode observar que a própria Bíblia, quem fez bibliologia, sabe que um dos carimbos da Bíblia é: assim diz o Senhor. Está escrito. Mateus capítulo 4, Jesus Cristo diz: está escrito. Então, imagine se um professor da escola dominical soubesse o poder da palavra. Imagine se um pregador que assume um púlpito como este soubesse o poder da palavra. Imagine se um líder de mocidade, de jovem, de adolescente, uma irmã, uma pregadora, soubesse o poder da palavra. A realidade no nosso meio seria outra. Seria outra. E observem que eu coloco aí, foi por meio do descobrimento dessa palavra, quando se achou o livro da lei perdido, está lá na própria palavra de Deus em 2 Reis, 2 Crônicas, vocês podem ler lá depois, 22, e 2 Reis 22, você pode ler. A Bíblia diz que quando achou-se o livro da lei, levaram ao rei Josias. A maior reforma espiritual do Velho Testamento
aconteceu nos dias do rei Josias. Por que que aconteceu? Fale aí bem forte para despertar o sono. Por que que essa reforma com o rei Josias ela teve sucesso? Porque ele ouviu a palavra, ele se voltou para o livro. Ele se voltou para o livro. Se você pegar Josué capítulo 1, versículo 8, não aparta de ti o livro desta lei. Não aparta de ti, antes medita nele de dia e de noite, porque fazendo assim prosperarás o teu. Agora, tende o cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito. Então, a primeira coisa que nós podemos perceber é que o rei Josias, quando achou o livro, ele quis fazer a reforma conforme o livro. A Bíblia diz que a história diz que Martinho Lutero, descobrindo o poder da palavra pela leitura, ele pôde fazer a grande reforma. Está aí, pode passar lá, né? Para eles acompanharem. Está aí, Martinho Lutero fez uma grande reforma protestante, trazendo liberdade ao mundo religioso e moderno. Por quê? Porque ele foi para a palavra. Ou seja, o rei Josias, em 2 Reis 22, vai fazer a reforma pela palavra. E a grande reforma protestante, evidenciada, encabeçada por Lutero, ela vai ser por causa da palavra. Ou seja, não há como se falar em avivamento, não há como se falar em grandes empreendimentos espirituais, se não começarmos com a palavra. A base de tudo é a palavra. Então isso é muito importante, não esqueça. A arma de um pregador, a ferramenta do pregador é a palavra. Se você não tem palavra, você vai encher linguiça. Vou logo dizer aqui a verdade para vocês, tudinho. Quando você vê um pregador pegar um microfone e ele começar, eu estou vendo anjo, eu estou vendo uma nuvem aqui dentro, ele não tem nada. Não, ele não tem nada, ele não tem Bíblia, ele não tem nada. Porque quem se enche da Bíblia quer pregar é Bíblia, meus irmãos. Eu vou logo dizer para vocês, quem se enche de Bíblia quer pregar é Bíblia. E outra coisa, essas palavras, eu estou vendo anjo, eu estou vendo a nuvem descer, não muda coração de ninguém. Logo dizer para vocês, não muda. Quem quiser se zangar, se zangue, quem é de movimento. Só que eu disse para Deus lá em casa, Jesus, enquanto tu me der vida, boca e pulmão, eu vou gritar para esse mundo que o teu negócio é palavra. Quem glorifica a Deus? E tu sabes de uma coisa, o grande problema é que às vezes eu prego esperando o resultado. Já observaram isso? Nós estamos pregando, esperando, como se eu fosse dono da obra. Quem faz o resultado é a palavra, não é tu. Mas eu, quando sou convidado para uma igreja, eu do jeito que eu prego aqui, vê que eu estou pregando bem aqui, eu estou logo avisando aí para os irmãos de Londres, do jeito que é aqui, vai ser aí. Eu não vou levar nada, o que eu vou levar é a Bíblia, é só isso aqui que eu vou levar. E a Bíblia diz em Isaías 55:11, assim, é tanta palavra que sair da minha boca, ela não volta vazia, mas faz o que lhe apraz. Então é o seguinte, ainda tem gente que diz assim, pastor, mas o pregador tem que ter o lado dele fazer, ele pode fazer, eu não. Porque eu vou pregar só a palavra. Se a Bíblia diz em Hebreus 11:3 que o mundo foi feito, os mundos pela palavra, será que ela não pode resolver um problema de um crente? Será que quando eu estou pregando, Jesus não pode curar pelo poder da palavra? Será que quando eu não estou falando aqui, um paralítico não pode jogar a muleta dele? Pronto, é o poder da palavra. Coloca bem na tela, olha esse Jeremias 23:29, eu gosto desse versículo, rapaz. E eu já citei aqui o outro texto, mas coloca aí, vai. Bicho velho que tá lento. Porventura a minha palavra, como é a palavra do Senhor?
eu vou mostrar para vocês o que é que fogo faz. Se tu tiveres, Balbino, dessa distância, bem aqui, tiver uma fogueira, lá naquela casa acolá, de longe tu vai passando, tu sente a quentura? E se tu encostar perto da fogueira? Hein, vai, diz. Queima? E quando o homem que está acendendo a fogueira, ele que está botando os gravetos, botando ele, gente, eu estou acendendo fogo, encosta! Precisa? Deixa ele tocar fogo. Quando pega fogo, quem está perto sente a quentura. E quem entra dentro se queima. Quem prega a palavra não tem como o coração arder e ele não gritar. Quem prega a palavra pode ser o crente velho gelado, mas ele sente, ele diz, eita rapaz, eu estou errado, mas aquela mensagem, é ou não é? Aquela mensagem, meu Deus, é assim. Agora, quando não é a palavra, eu fico aqui, cadê? Quem quer? Eu não sou feirante da fé, meus irmãos. Jesus, os discípulos disseram, será se não ardia quando ele falava? Aí pronto, quando é fogo, irmão, estou falando de fogo, porque tem um fogo de palha. Vocês sabem como é o fogo de palha? Mesma hora, apaga. Não é a minha palavra. Quem crê no poder, pega a tua Bíblia aí. Quem crê no poder dessa palavra, só quem crê, deu maior glória se você crê nela. Tem irmão que pensa que eu empato o crente a adorar. Quem sou eu, meus irmãos? Eu bato no meu peito, que aí está lá em Atos 11. Os irmãos chegaram e disseram, como é que você foi para a casa de gentios? Pedro dizia, eu pensava que nem tu também, rapaz. Eu tinha a mesma ideia. Só que eu fui, não foi assim? Eu levei até uns irmãos judeus comigo também. Meus irmãos, quando eu cheguei lá, eu não fiz nada. Olha aqui. Eu não fiz nada. Eu só entrei, o Cornélio disse que estava tendo umas visões, um negócio de um anjo, apareceu para ele estava orando. Porque quem ora sempre alguma coisa acontece. Não é assim? Eu estava orando e aí um anjo disse que mandou me buscar. E aí ele foi. Eu também estava com a fome, que eu fui orar, que eu não perco tempo. Se o arroz não estiver pronto, eu vou orar. Eu fui orar. E lá eu tive uma visão, um vaso, como se fosse um lençolzão de 4. Ontem eu vi um monte de animal velho. E aí pronto, tinha porco, tinha surubim, tinha tudo. E a voz disse, mata e come. Ele disse, sou judeu, pé roxo. Mas aí pronto, depois os homens chegarem aqui, que Pedro mora, aí vocês sabem da história. Meus irmãos, eu cheguei na casa do Cornélio, o Cornélio disse assim, eu tive essa visão, o anjo mandou te chamar, e todos nós estamos aqui para ti, e eu comecei a falar de Jesus. Eita, meu irmão, é linda a Bíblia. Eu comecei a falar de Jesus, mas quando eu estava falando dele, antes que eu terminasse, desceu o Espírito Santo. Quem glorifica? É assim que eu creio. Aonde é que eu estou pregando aqui, meu irmão, e o Espírito Santo tomar uma irmã ali, o fogo bater, porque quando o fogo arde, até a língua estranha, quando sai da boca daquele irmão, é diferente. É ou não é? Agora, os irmãos estão tudo mortos aqui. Como tem uns aí que estão dormindo. Aí eu estou aqui, acabei de almoçar também, não é assim? Aí eu fico, cadê? Boca de concreto. Te levanta, cadê? Não, senhor. Quem é batizador é o Espírito Santo, não sou eu não. Quem alegra a igreja é o Espírito Santo, quando tu dá liberdade. É assim, agora lá, eu vou chegar aqui, irmão, morrendo de sono, e eu, bora, irmão, fogo. Não, isso aí não. Às vezes não é nem crente, está em adultério, e eu forçando. Meu ritmo é esse aqui. Aí pronto, Pedro disse aí, meus irmãos, quando o Espírito desceu, não foi assim? Aí ele bateu no peito, quem sou eu? Para impedir. Porque assim como desceu em Atos 2 sobre nós, desceram sobre
e eu não posso impedir o agir de Deus. Olha o que diz, bota o tema lá. Tira esse carro, irmão, para não atrapalhar aqui a inspiração. E não bota mais não isso aí, porque já... Vai, volta lá o versículo, Jeremias. Não é a minha palavra como fogo. Não é isso? Vai, coloca. É 29. É 23, 29. Como fogo? Quem é que diz que ela é fogo? Não, diga bem forte para despertar. Quem é que diz? E como que? É martelo. Ela arrebenta. Palavra de Deus. Meus irmãos. Palavra de Deus. Tem como não, meus irmãos. É palavra de Deus. Coloca o 29, 29. Aí agora é bom para tu. É por isso que eu estou dizendo aqui. Olha como é que eu sou pregador. Eu sou pregador disso aí. Aí é o 29, 29. Eu não estou vendo. Não, ainda é o 29, 29 não. É 23, 29? Aí tu está no 23, 23, né? Não, é Jeremias 23, 29. Qual é esse daí? Não, é Jeremias 23, 29. É isso aí? Porventura não é a minha palavra. Coloca o 24. É o 24, vai lá. Eita, coisa boa, bota. Pode ir passando, vai passando. Eu quero chegar nesse bem aqui. Passa. Oh, glória a Deus. Passa. 28, vai. É o 29, né? Não. Depois eu acho isso aí. Mas está nesse texto aí. Eu vou já achar. Deixa eu ver bem aqui, irmão. É 23? Não, já foi. Não é isso aí não que eu quero. Mas deixa aqui, eu acho. É uma frasezinha aí, irmão. Eu gosto da Bíblia. Mas vamos lá, já eu acho. Eu me lembro aqui. Então ouçam bem, vamos lá. O Esdras, Neemias tinha acabado de terminar o quê? Vamos lá, Neemias tinha acabado de terminar o quê? O muro. Olha para cá, irmãos, rapidinho. Eu quero ser breve. Neemias tinha acabado de terminar o muro. E agora ele quer fazer uma restauração nacional para com o povo. O muro estava construído. Zorobabel, já quase 100 anos, ele tinha passado lá. Capítulo 7, você tem toda a estrutura das genealogias. Então agora, ele quer restaurar o povo nacionalmente. E como restaurar um povo naturalmente, nacionalmente? Ouçam bem isso. Às vezes, do lado de fora, a muralha está bonita. A casa está bonita. Mas a restauração por dentro, porque o que nos torna forte não são nossos templos. O que nos torna forte não são as nossas teologias. O que nos torna forte é a nossa espiritualidade com Deus. Ouçam bem isso. As muralhas, elas já estavam levando. Quantos dias foram para levantar as muralhas? Eu preguei aqui na reunião passada. 52 dias. Muralhas restauradas. Às vezes tu anda de ternozão todo bonito, que nem meu irmão aqui. Mas ele aqui é crente, eu estou só dando um exemplo. Ele anda todo bonito, bem animado. Agora, às vezes tu andas de terno todo bonito, a aparência é boa. É um bichão, é uma bichona. Né? Mas lá dentro não vale nada. Quando vai falar, que encosta perto do outro, tem mentira, tem falsidade. Zanga, todo encrenqueirozinho, é uma profetada doida, mas é uma inveja de tudo. Não adianta restauração, ouça bem, igreja e obreiros, não adianta restauração de muralhas, quando a vida não presta. O muro foi levantado, cercado tudo, mas agora, Neemias diz assim: mandem buscar quem? Manda buscar quem? Esdras. Vamos lá, bem forte, só quem tem boca. Manda buscar quem? Vamos lá, manda buscar quem? Mais uma vez, bem forte. Manda buscar quem? Esdras. A irmã está certa em glorificar. Pode glorificar mesmo, irmã. Porque isso aqui é pesado mesmo.
É não. Esse daqui é da... Obrigado, não é isso aí não. Eu me lembro aqui já. O que eu estou dizendo, o Espírito Santo faz eu lembrar, porque em 14:26 tu disse: o Espírito Santo guiará em toda a verdade e vos fará lembrar. E eu estudo a Bíblia direto. Não é assim? Porque tem gente que lê Provérbio 10:27. Ué, 10:7. Bota aí. Aí diz assim: a memória do justo é abençoada. Ali não é memória disso aqui não. É memória do justo, é a boa fama que ele teve. É os feitos. Que a gente... olha aí, tá bem aí, 10:7. Tá vendo? A memória do justo é abençoada. Não. A memória do justo é que quando tu morrer, se tu for um crente bom, nós vamos dizer: eita, rapaz. Né? Como é que diz o 23:23? Não, é o Deus de perto, Deus de longe. Eu vou me lembrando. Então, olhe bem, olhe para cá. Diga bem forte, o que é que já estava reconstruído? Vamos lá, meus irmãos. Quem está no culto? O que é que já estava levantado? As muralhas. Mas eu pergunto, a vida espiritual do povo que ia morar dentro das muralhas estava ajeitada? Lá vai, é aqui que começa. Como diz os pregadores do Camboriú, agora que eu vou começar a pregar. É coisinha, eu estou pregando faz hora que estou pregando. Estou pregando, é Bíblia? Estou falando, é a Bíblia? Ei? Olha, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Para os senhores entenderem bem como é a palavra. Aí o Neemias mandou construir as muralhas, levantou as muralhas. Mas agora eles vão começar a vida nacional. E eles queriam que o povo de Deus tivesse moral, tivesse poder, fossem imponentes. Mas não há como você ser imponente na terra, forte na terra, quando você não tem moral. Quando a tua vida não vale nada. É assim? Tu pode ter muralha, tu pode ter munganga, mas se não tiver palavra na vida, pode descer fogo do céu. Entendeu, Douglas? E aí disseram, e o povo tem que se ajeitar. Quem é que nós vamos convidar para pregar? Eita, rapaz. Eu gosto da Bíblia. Neemias terminou a muralha e ele viu que tinha casamento velho misto, ele viu que tinha mentira véia, ele viu que tinha crente tomando dinheiro emprestado com juro. Ele disse: aqui eu tenho que renovar o negócio. Diga comigo bem forte: cada um, mais uma vez, cada um no seu lugar. É assim. É tão linda a Bíblia. Eita, vamos, bota bem aí, Jorge. No mesmo capítulo. É o verso 9, 8, 9. Só para vocês terem uma ideia. Diga aí o que era. E Neemias era o quê? E o que mais? E ele, o sacerdote Esdras, era o quê? Pronto. Olha para cá. Diga aí, vira para o teu auxiliar que está ao teu lado e olhe bem para ele aí. Olha bem, pode virar. Aqui quem está dizendo é o homem de Deus, não é técnica não. Olha aí para ele e diga assim: meu irmão, cada um no seu lugar. Quem é Neemias, é Neemias. E quem é Esdras, é Esdras. Quem glorifica? É assim. A Bíblia diz que Neemias era Pronto, se ele era governador, não era para ele pregar a palavra. Não era para ele dirigir o povo. Ele ia ser só governador. Hein? Isso. Uzias, está lembrando aqui o pastor Balbino. Uzias, quando quis assumir o sacerdócio, aí ele ainda queria uma briga, pegou o incensário e disse: rapaz, não entra, porque Hebreus 5,4 diz: ninguém toma essa honra para si, se Deus não te der ela. Tem muito aí que está doido para ser pastor, pega carteira em qualquer lugar, mas o ministério não presta para nada. Vou lá dizer para vocês. Pronto, é porque vê. Aí tem um que vê bem aqui um ganho de dinheiro, abre um salão bem aqui, bota umas cadeirinhas brancas, bota uma caixinha em cima de uma cadeira, aí bota um carro de som. É hoje, grande abertura da igreja. Eu sei isso aí tudinho, meus irmãos. Agora com 2 meses não está prestando para nada. E deixa eu te dizer uma coisa:
Quem é Esdras é Esdras. E quem é Neemias é? Pronto, olha para cá. Aí estava tudo preparado. Tudo preparado. O Neemias era inteligente. Ele viu que a muralha estava feita, mas ele viu um povozinho velho, um salientinho, um conversadorzinho velho, um que estava casado, mancebado com a mulher velha, não sei da onde, não era assim? Casamento velho misto para todo lado, bagaceira! Ele disse: mandem buscar Esdras. Quando você for convidar um pregador, que hoje sabe como é que o povo convida o pregador? Ei, rapaz, lá o cara, ele sabe gemer. É assim hoje. Ele sabe chorar. Rapaz, como é? Ele tem um dom de tirar oferta. E onde é que tem isso, irmão? Um dia eu ouvi rapaz, o irmão fulano tal tem um dom de expulsar demônio. Qualquer crente aqui, se tiver na graça de Deus, expulsa demônio no nome de Jesus. É. E outra coisa, isso não é sinal de que tu é crente também não, vou logo te dizer. É porque está lá em Mateus 7. Jesus disse, tu 16, bota aí, para eles não se zangarem comigo. É, porque a mensagem aqui está sendo transmitida, é só a mensagem. Bota aí depois pode se zangar. Bota aí Mateus 7, 16. É, porque às vezes eles dizem, pastor Aziel. Não, irmão, não tem nada disso aí. Quem pula, quem grita, não é o sinal. Está aí. Pelos seus frutos. Pronto, vai. O 22, coloca agora o 22. Pronto, 22. Não, é o mesmo capítulo, né? Aí, muitos me dirão como é. Naquele, Senhor, Senhor, no teu nome. Vamos, igreja, diga bem forte aí, obreiros. No teu nome. Não, diga para tu ouvir bem. No teu nome. E em teu nome. E em teu nome. 3 coisas. No teu nome nós profete, expulsamos e fizemos. Irmão, vocês sabem o que é maravilha? Maravilha é cura fora do corpo. Maravilha é operação de feitos extraordinários. Até é como está lá em Josué 10. O sol se deteve. Maravilhas é parar uma chuva. A abertura do mar vermelho. Aí o que Jesus vai dizer para eles? Passa. 22, 23. Jesus disse, eu não conheço nenhum de vocês. Eita, irmão. Aí tem às vezes, eu digo assim pregando, Jesus, por que tu não faz eu assim, Jesus? Um dia eu ia descendo aqui uma escada, aí uma irmã me agarrou aqui, embaixo, bem aqui. E aí a gente tem que ser humilde para tudo, né, irmão? Não pode. Aí ela pegou e disse, servo, meu servo, eu te amo, meu servo. Eu gosto de lhe ouvir, agora tu tem que dar liberdade ao Espírito. Eu disse, como assim, irmã, liberdade? Deixa ele te usar. Aí eu entendi. O liberdade que ela está falando não é eu pregar assim. É eu disparar que nem carrapeta. Não é? Não é isso? Pregador carrapeta, né? Isso não muda a vida de ninguém. Não cria estrutura em ninguém, meus irmãos. Vamos lá. O que acontece? Neemias disse assim, vamos convidar um pregador. Agora vocês querem ver qual é o pregador que ele vai botar no púlpito para pregar? A primeira vez que a palavra púlpito aparece na Bíblia é aqui. Coloca lá, meu filho. Coloca lá. Não, agora é o 2. É o 2, o 8:2. Aí pronto, aí estava tudo preparado. Bota um. E chegado o 7º mês, tudo organizadinho, meus irmãos. Chegado o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas, pronto. Todo o povo se ajuntou na praça como um só. Todo o povo. Neemias botou o carro de som na rua. Queridos, chegado o 7º mês, o pregador Esdras, ele vai estar aqui conosco durante 7 dias de estudo bíblico. A gente pensa que aqui foi só um dia. Foram quantos dias? 7. Vai estar ensinando a palavra de Deus. Esdras vai estar pregando a palavra de... Como é o nome do pregador convidado? Como é o nome do pregador convidado? Agora vocês mesmos vão dizer aí. E trouxeram, quem foi que eles trouxeram? Aí, diz aí, e disseram
a Esdras o quê? Esdras era o quê? Agora bota o 2, bota o 2. O que Esdras era? Quais eram as duas funções de Esdras? Ah, não, mas bem forte. Quais eram? Bem alto eu quero ouvir. Primeiro, Kohem. Olhe para cá, digam comigo no hebraico, Kohem. Quando você vê essa palavra Kohem, tem até um escritor aí que lançou um livro há muito tempo pela CPAD, Armando Chave. A gente lê Kohem, mas é Kohem. Kohem é sacerdote. E o que era o sacerdote, pastor Aziel? Qual era a missão dele? Ele era o dirigente principal. Ele era o homem que representava Deus diante do povo e o povo diante de Deus. Ele era o oficiante. Quem é que dirigia o culto? Vamos lá, quem é que dirigia o culto? Quem era que comandava o culto? Quem era que dirigia a liturgia do culto? Então o culto tem que ter um dirigente, meus irmãos. Tem que ter a liderança. Não existe essa não, negócio de, não irmão, não tem controle, não precisa de líder. Está aí. A outra coisa que ele era, o que ele era? Vamos lá, bem forte, ele era o quê? Safá. Se vocês analisarem essa palavra no hebraico, safá, que é a própria raiz hebraica, ela vai dar até a ideia, sabe de quê? De livro. Livro no hebraico hoje é sefer. Safá, se vocês atentarem para essa palavra aí, é contar. É relatar, contar, relatar, escrever. Olhe para cá, ele não era apenas um homem que falava com Deus. Ele sabia contar. Ele sabia fazer o quê? Escrever. Ele sabia relatar. Deus não quer no altar qualquer um. Vou logo dizer para vocês. Esse negócio da pessoa dizer assim, Deus usa quem Ele quiser na obra dele. É verdade. Deus usa um exemplo. Deus usa o montão para dar uma palavra aqui para o irmão no culto, para fortalecer. Deus usa o irmão agora para edificar a igreja pelo ensino. São homens preparados. Vocês entenderam agora? Porque tem muita gente que não entende isso. Deus, quando botava o sacerdote, ainda até é bom para nós, que antigamente o sacerdote da fazer era muita coisa. A primeira pandemia do mundo, quem fez quarentena foi o sacerdote. Era ele que olhava a ferida véia e dizia, isso aqui é lepra. Vai para lá. Depois ele analisava, não é mais lepra. Ele fazia o trabalho de um médico. Negócio pesado. Não é assim? Ele era um sacerdote. Mas além de sacerdote, ele era o quê? Um escriba. Esse escriba é o doutor da letra. E se tu queres ser escriba no púlpito, coloca aí Esdras 7:10. Irmão, tem gente que quer estar no púlpito, não tem nada. Como é que diz? Porque Esdras tinha feito o quê? Ele viu que Deus chamou ele para ser sacerdote, mas ele mesmo, olha aqui, porque Esdras tinha preparado o seu, para fazer o quê? Para buscar a lei e para o que mais? E para o que mais? Olha, se tu não busca, Deus não te dá, rapaz. Se tu inventar essa, aí tu diz assim, eu vou, é o seguinte, Deus vai me revelar, eu vou deitar, pode ir. Aí tu deita e quando tu chega no púlpito, tu vai encher caruchinha. Tu vai encher linguiça. Olha, irmão, Deus está me dizendo, Deus está me dizendo, Deus está me dizendo. E na igreja tem que ter a palavra pregada. Agora, para tu pregar ela com verdade, você precisa buscar. Deus não tem bênção para pastor, para líder, para auxiliar, para dirigente preguiçoso. Não é assim? Ele tem é para quem busca. Aí tem uns camaradinhas velho besta, e irmão que não sabe de nada, aí critica. Agora, levanta a tua Bíblia aí, levanta essa tua Bíblia bem aí. Levanta aí tua Bíblia. Oh, glória a Deus. É bom ter essa Biblinha aí, irmão? É bom? Mas por que tu tem ela na mão? Ela caiu do céu? O Espírito Santo mandou ela lá do céu logo para tu e estava pronta? Teve homens que passaram anos e anos fazendo tradução.
e é homens que entendem grego, entendem latim, entendem hebraico. Tu só tem essa Bíblia aí na mão por causa desses homens que traduziram. Deus é quem dá a Bíblia. Agora quem é que faz as traduções? E homens para fazer isso, não é, Gerson? Homens para fazer isso, eles estudam, eles pesquisam. É um trabalho, irmão, que toda igreja deveria valorizar. Hein? É dia e noite comendo. É assim, meus irmãos. Para ele pegar, você ter essa Bíblia aí, olha o que João Ferreira de Almeida fez. E hoje que já tem várias descobertas de outros pergaminhos. Aí eles vão fazer todo um trabalho para essa Bíblia chegar até você. A Bíblia diz em 2 Timóteo 4, Paulo diz assim: traga-me os livros. 1 Timóteo 4, 13, até a minha chegada aplica-te a lei, a leitura. É por isso que a gente vê nos púlpitos hoje, uns contando só historinha, uns fazendo munganga, outros botando o povo para correr, porque não tem palavra. E quando eu estou falando de palavra, eu estou falando de uma pregação expositiva. Basta você pregar a Bíblia, que Deus fala ao coração do homem e da mulher. Sente, deixa a palavra falar. Vai expondo ela. Pronto. Alguns são contra a mensagem temática, outros são contra, não são muito a favor da mensagem textual, uns gostam mais da expositiva. A expositiva é fundamental. Agora, também eu não sou contra uma mensagem de tópico, uma mensagem temática, eu não sou contra, não. Agora, o correto é você sentar o povo e botar, vamos bem aqui. E chegando o 7º mês, é assim a exposição. Aí você vai colocando, isso aqui é isso. Ok? É assim, você tem que conhecer o ambiente geral todinho, tem que ler o texto várias vezes, e eu não vou explicar isso aqui. Mas não tem como você, olhe para cá. Esdras, ele era o quê? Primeiro, ele era o quê? Sacerdote é um homem que fala com Deus. Olhe para cá. Porque às vezes tu pode ser só um escriba, mas tu não fala com Deus. Tem um bocado de pastor também que é letrado. É letradão. Ele que assusta até os irmãos com a sabedoria deles. Mas é sequinho de Deus. Seco. É um talo. Porque Jesus disse em João 15, quem não está ligado em mim é um talo seco. Agora quem está ligado em mim dá seiva. Quem está ligado em mim dá muitos frutos e permanece. Eita, irmão, olha para cá. É bom tu ser doutor em Bíblia. Agora tu tem que ser doutor como Esdras. Se você pegar Esdras, aí o rei disse assim, olha Esdras, eu já te dei ajuda, eu já te dei ouro, eu já te dei prata, mas aí a Bíblia diz, e Esdras sentiu vergonha de falar com o rei para pedir uma escolta de soldado. Não foi assim? Eu pergunto aqui à igreja, o que foi que Esdras fez então? Para chegar lá, Esdras, depois de 4 meses de viagem, para ele ir com o povo, o que Esdras faz? Ele ora aí? Ele fez uma campanha de jejum. Ele disse, eu vou orar e vou jejuar. Aí ele diz lá, e a mão do Deus Todo-Poderoso, ela foi conosco. A verdade é, olha, observe bem, porque tem obreiro que ele é só o seguinte, gente, vamos estudar. Temos que estudar, porque o estudo, seco. Ele encabula até os crentes, não é assim? Olha, gente, eu quero dizer para vocês que, analisando esse texto, eu observo que aqui nós podemos analisar que essa epistemologia, aqui é um antagonismo que na verdade cria-se paralelos diversos. Aí os irmãos ficam, né, assim? Veja bem, irmão, contextualizando essa questão dessa diversidade de gêneros, e os irmãos viajando. Aí os irmãos aproveitam para dormir, não é assim? Vou tirar um cochilo enquanto ele termina com essa baboseira dele. Aqui no púlpito, você pode ser um escriba, você pode ser um doutor, mas aqui tem que ser doutor com fogo. Aqui tem que ser doutor com oração e jejum. Aqui tem que ser doutor que busca a Deus, porque escriba, tem escriba do diabo. Pastor, eu vou mostrar para ti. Coloca bem aí, escriba do diabo, Mateus 15, 2. Vai lá. Pastor, escriba do diabo, sim. Olha aí. Porque transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos.
pois não lavam as mãos quando... Vai, bota, passa. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgride vós também o mandamento de Deus pela vossa? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai. Sabe por que os discípulos enxergaram? Esses escribas, eles transformaram, eles inventaram as tradições para suprimir a palavra de Deus, para defender as particularidades deles. Aí Jesus chegou e os discípulos, tudinho com fome, meteram a mão e foram comer. Por que pode isso? Cadê a ética? Cadê a postura? Nós não temos, porque a Bíblia nunca falou que não podia. Mas eles inventaram essas tradições. Jesus disse assim: por que vocês, cara limpas? Irmão, eu gosto de Jesus. Hein? Bando de cabra velho ruim. Comigo aqui não funciona não. Por que vocês, cara limpa, não vão cuidar do pai de vocês? Tu mesmo. Tu não presta para nada. Tu pensa que eu não sei que tu fez uma promessa de dar o dinheiro todinho, inventando um altar para tu não sustentar teu pai. Tu não vale nada, escriba velho. Era assim. Ele querendo, olha, é o seguinte: eu estou doando esse dinheiro para a obra. Mas não era para a obra, era só para não sustentar os pais. Olha o que Jesus diz no 6. Coloca o 6, Jorge. Bota, aí, olha. E assim invalidastes pela vossa tradição o quê? Pronto, está vendo aí? Esse é um tipo de escriba que não presta. Um escriba de verdade, irmão, ele não coloca a tradição acima da palavra. Ele valoriza a palavra de Deus. Ele trata bem a palavra de Deus. Esses homens aí, esses escribas tradicionais, olha o que é que eles fizeram. Coloca aí Mateus 26, 57. Olha o que é que esses escribas tradicionais fizeram, gente. Vamos lá. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa de quem? Onde? Quem foi que mandou matar Jesus? Os doutores. Doutores da lei. Estão entendendo agora? Olha para cá. Se a tua sabedoria, se o teu entendimento é para matar, Deus não quer você aqui no púlpito. A tua sabedoria e a tua inteligência não é para matar a gente, é para dar vida. E a vida é pela poderosa palavra de Deus. Esses doutores aí, esses teólogos aí, coloca 4, 5 de Atos. Vamos lá rapidinho. Olha o que eles fizeram. E aí eu vou seguir aqui para o texto. Olha, aconteceu no dia seguinte, reunidos em Jerusalém, os seus principais. Quem eram os principais? Os anciãos e quem mais? Esses homens aí também eram chamados de doutores. Doutores da lei. Ou seja, tinha doutores de Deus na Bíblia, mas tinha doutores usados pelo diabo. Que tu nunca sejas um doutor no púlpito para matar a fé de ninguém. Estude teologia para você se fortalecer em Deus e fortalecer o teu próximo. Teologia que mata. Pronto, tem coisa que a gente faz assim. Eu pregando em Teresina, e eu já falei para vocês, eu pregando, e aí eu disse: as muralhas, elas não caíram. Eu lendo um bocado de livro e sendo besta. As muralhas não caíram, elas se fundiram, elas desceram para o povo de Deus passar. Aí eu terminei o culto, terminaram lá o culto, eu era convidado. Vou sair numa velhinha quase 100 anos. Você deixa de mentira. Deixa de mentira. As muralhas caíram. Não enrola. Prega a Bíblia. E aí eu olhei para aquela velhinha. Eu disse: eu não vou discutir com ela, mostrar. Porque se tivesse caído aí, os estudiosos disseram que matava o pessoal que estava. Eu disse: está certo. É errada feia que eu dei, vovó. Ela disse: ah, sim. Eu vou orar por ti. Eu disse: tá certo. Olha mesmo por mim. Ela vou discutir. Aí eu larguei essas besteiras. Se eu estou dando uma aula, eu falo. Agora para me pregar, se eu pregar isso, vai edificar em quê? Lá na aula fundiu, aí na igreja caiu, pronto, é assim. É que nem um irmão, um irmão querendo pegar o pastor, que ele achava que o pastor não tinha nada de cultura. E pastor, o dilúvio foi universal, foi local. Eu disse: lê aí, Gênesis 7, 8, aí o irmão leu. E as águas cobriram todos os montes. Molhou, irmão? Eu disse: pois é. Pois pronto, molhou. Por mim o que importa é que molhou. Morreu gente aí? Morreu? Morreu. Pronto, então tá.
Eu não invente essa não, de estar querendo. A Bíblia diz que aquilo que é revelado, Deus deixou para nós. As encobertas não é para mim ir atrás disso não, porque se ele encobrir é para mim não ter acesso. Ok? Vamos lá. Eles convidam o pregador Esdras. Olha o tipo de pregador. Esdras era um homem, era um doutor sedento, mas era um doutor cheio de Deus. Tem teólogos piedosos ou não tem? Tem teólogos comprometidos com a verdade de Deus ou não tem? Tem. Chamaram, foi esse pregador, e ele foi para lá. E quando ele chegou lá, meus irmãos, eita, olha aí, no primeiro dia do 7º mês, isso aí é o ano 444, no primeiro dia do 7º mês, eles estavam todos reunidos. E quantos dias vão ler a palavra? Vão dar um estudo? Era de manhã, da alva até o meio? Sabe quantas horas, Balbino? 6 horas de estudo bíblico. Agora, olhe para cá, para você me entender aqui. Olhe para cá. Trouxeram Esdras. Na hora que trouxeram, entregaram o livro da lei. Ouçam aqui, auxiliares, diáconos, obreiros. Entregaram o livro da lei. Ele ficou acima do povo. Olhe para cá. Ele ficou acima de onde? Do povo. Eu quero que você diga isso bem forte, para nunca mais esquecer. Eles ficaram onde? Ele ficava onde? E ele ficou num púlpito. Não é assim que diz a Bíblia? Ele ficou aonde? Isso aqui é um modelo moderno da atualidade que já tinha lá. E quando ele se aproximou do púlpito, isso aqui é lindo, irmão. Ele se aproxima do púlpito. À direita tinha quem? Um grupo de... E à esquerda, Balbino? Meu Deus do céu. Direita, auxiliares. Esquerda, auxiliares. Lá vai auxiliares. Se prepare aí. Se prepare aí. E aí ele cita o nome de tudo. E quando Esdras vai abrir o livro, o que a multidão faz? Hein? Todos ficam de pé. Eita. Coloca aí o verso 5, Jorge. Eita, rapaz, olha aí. E Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo e abrindo ele, todo o povo se pôs de pé. Diga isso bem alto. Ele se pôs de quê? Pronto. Olhem para cá. Eles mandaram trazer um homem sério. Eles mandaram trazer um sacerdote que tinha comunhão com Deus. Eles mandaram trazer um homem versado nas letras. Lá em 2 Timóteo 3,15, Paulo diz: as sagradas letras te farão sábio para a salvação. Ele pega o livro, e quando vai ler o livro, todos se põem de pé. E Esdras leu o livro, e o povo em pé, e lendo, e lendo, e lendo, e lendo. Quando ele terminou de ler, o que o povo disse? Como foi que o povo disse, irmão? Todo o povo respondeu como? Está aí no 6. Coloca o 6, Jorge. E todo o povo respondeu o quê? Agora eu pergunto aqui à igreja, depois da leitura do livro, que todo o povo disse amém, o que foi que aconteceu no culto? Né, Balbino? Olha o que o Balbino está dizendo aqui, pastor Balbino. Mas antes, eles terminaram, Esdras terminou de ler, e o que o povo fez? Levantou as mãos, inclinaram as cabeças aonde? Inclinaram. Vou fazer bem aqui, que tem irmão, não é? Vem cá, meu primo. É o Henrique. Isso aqui é um nego rei. Gente boa. Aqui está o Henrique, vem para cá. Fica bem aqui, pessoal, todos te veem. Te inclina aí, te inclina. Isso. O Gilberto Piquering, ele diz que... Mas ficou o tapete, encobriu tudo, vem para cá. Aqui. Fica bem aqui. Eu brinco assim, você não pode brincar assim não, só eu, porque nós somos da mesma cor. Vem aqui, vem para cá, isso. Ele vai se inclinar. Fica bem aí. Isso aqui é de joelho. Ouçam bem. Agora,
ele vai fazer o seguinte, se inclina. O Gilberto Piquerini diz que essa forma é uma maneira de denunciar que você está plenamente entregue nas mãos de Deus. Agora, isso aqui não é cair. Não é cair em poder do Espírito Santo e estar inconsciente. Um dia desse eu falando, irmão, pastor, mas fulano de tal, olha, se você pegar 1 Coríntios 14, Paulo diz que quem está no Espírito lá está em sã consciência. Vocês já leram isso? O texto todinho lá, não tem nada, pronto. Eles inclinaram, nunca um homem de Deus, eu já preguei isso aqui, nunca um homem de Deus cai. Agora, levanta aí, Henrique. Te joga no chão assim, te joga. Nunca um homem de Deus cai assim. Te rola aí. Nunca ele faz isso. Não, cheio do Espírito não. Isso aqui não pode. Obrigado, meu filho. Isso aqui não pode. Esses homens de Deus, obrigado. Esses homens de Deus, por que estou fazendo isso aqui? Para você entender que parece que a gente não entende. Não é? Você pode ser tomado pelo Espírito Santo. Agora a Bíblia diz, terminou de ler, eles disseram amém. E quando terminou de ler a palavra, o que é que os crentes fizeram? Oh, meus irmãos, que culto gostoso é esse aqui? Ele terminou de ler a palavra, quando o povo ouviu que a palavra é a voz de Deus. Quem crê que a Bíblia é a voz de Deus? E se um pastor está pregando na igreja a Bíblia, é Deus falando. É Deus falando, igreja. Hebreus primeiro, antigamente Deus falou de muitas maneiras, mas hoje é pelo verbo, é pela palavra. Eita, que eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem que antigamente o pastor chegava no culto, e aí ele começava a pregar, às vezes ele não tinha nem tanta cultura, mas quando ele começava a pregar, a irmã ficava ali, aleluia, Jesus. Não era assim? Oh, glória a Deus. Oh, meu Deus, que palavra de Deus. Chorava, falava língua. Era assim ou não era? Tinha empurra? Tinha jogar terno? Não, Benerrim trouxe isso para o Brasil. Aí pronto, é um bocado de pastor que começou. Aí lá inventaram rugir do leão. Riso. Um dia desse eu vi um vídeo, irmão, de um irmão que disse que era no riso do Espírito. O que é riso? Aí pronto. Eu disse, meu Deus do céu. Era, tu viu aquilo? Era, eu vi lá, eu li aquele texto dele. Aí triscava no outro, né? Aí trisca na mulher. Sei lá, coisa de Deus, irmão. E outro, irmão, pode quem quiser inventar. Minha Bíblia não diz, eu não estou nem aí. Agora, se a Bíblia dissesse é para vocês sorrirem, eu ia sorrir também. Não é assim? Eu tenho que ser legalizado é pela Bíblia. Um dia o irmão chegou e disse assim, pastor Zé, você tem que saber que o Gunavingre, ele subia pelas paredes que nem aranha caranguejeira. Eu disse, problema dele. A minha Bíblia nunca disse que Paulo foi. Meu modelo é Bíblia, meus irmãos. Irmãos, olha para cá, vamos lá. Aqui eu estou falando só para a liderança, então vocês têm que entender isso. Terminou de ler o quê? Ele estava onde? Vamos lá, vamos no culto normal. Vamos lá, elementos do culto. Ele estava onde? Vamos, irmão, fale. Ele estava onde? No púlpito. Ele estava onde? O que tinha à direita? O que tinha à esquerda? Ele leu a palavra. Terminou de ler a palavra, o que o povo disse? A gente faz isso hoje. Não estamos mais fazendo porque os que não estão ligando, não. Tem irmão que não está lendo a palavra, conversando. Agora eles iam com sede, trouxeram o Esdras. Quem vai estar no culto hoje é o Esdras. Quem é que vai estar ensinando? É Esdras. Eita. Irmão, vou dizer uma coisa. Convidamos é um exemplo. Quem vai pregar hoje, é só um exemplo. É o Arimateia. Aí lá vem o Arimateia. É político. É fazendeiro. É comerciante. É vendedor. Ele vende Bíblia na porta da igreja. Aí sobe, vende carro. Aí quando chega aqui, você vai ter fé para estar ouvindo ele? Meu Deus do céu. Quem é que vai estar pregando é o Esdras. 24 horas conectado com os céus.
dispôs o coração para entender, para compreender, para ensinar a palavra do... Eita, irmão, lá vem o homem, versado. Dizem que ele é quem fecha o cano. Ele é o Paulo, depois de Moisés, não é isso? Ele é quem fecha o cano. Depois de Moisés, esse é o homem. É tão tal que o rei convidava ele para escrever o quê? Não era um cabeça seca não, meus irmãos. Não era barriga grande não. Era um homem, era escriba versado. O rei dizia, chama Esdra. Chama Esdra. Lá vem um homem, eita. Quando ele terminou, aí o povo vão aqui. Na hora que ele terminou de ler, amém. Que era a palavra de Deus, amém. Aí reverência, terminou, reverência. Depois que ele leu a palavra, foi que o povo levantaram as mãos, inclinaram as cabeças e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. Olha para cá, tem um bocado de pastor, e aí eu quero dizer uma coisa aqui, tem um bocado que está tirando auxiliar de púlpito e botando do lado, porque diz que é a norma. Aí só fica o púlpito sozinho, quem fica aqui no meio é uma bateria. É muito. Mas eu vou te dizer uma coisa aqui, tu pode mudar, tirar auxiliar de cima, botar embaixo. Tu pode botar púlpito embaixo, tu pode botar só bateria em cima, tu pode botar o que quiser, se não tiver palavra na igreja, essa igreja não se sustenta. Vocês entenderam? Pode tirar, pode pintar a igreja de preto, igreja de vermelho, igreja de azul, pode botar o púlpito lá na frente, atrás, do lado, se não tiver homens de Deus com palavra, não se sustenta. Não se sustenta. Sim. Ele só leu, meu filho. Aí agora vem o que o Balbino diz. Vamos lá. Terminando ele de ler. Olha aí, vamos lá. Terminando de ler. Verso 8, coloca aí. Começa pelo 7. Tem uns nomezinhos aí que é feio, mas a gente vai ler. E Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube. Eu não conheço um pai que botou, tem um Azarias que é, mas eu não conheço nenhum Acube. Tem algum Acube aqui? Tem o Sabatai, cadê o Sabatai? Tem aqui algum Sabatai? Nenhum dos irmãos. Não, só querem botar é John, Mary, né? Só querem botar David. Bota isso aí, irmão. Jesus. Ah, irmão, tá aqui o Jesus, tá aqui o Bani, pastor. Serebias. Tudo tem um significado no hebraico. Nós não vamos entrar nisso aqui. Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Mazéias, Quelita. Que tem alguma irmã Quelita aqui? Tem uma, não tem? Tem uma. Azarias, esse aí é comum. Josabade, também acho que tem. Anã, Pelaías e os levitas. Aí o que eles faziam? Olha para cá agora. Agora é o seguinte, não tinham os auxiliares? O que os auxiliares, onde era que estavam os auxiliares? E onde era que, na direita e na? Quando terminou de pregar, que o povo adorou a Deus. Eita, irmão. Está aí. Que o povo adorou a Deus pela palavra lida. Aí glorificaram. Depois que glorificaram, os que estavam da direita e os que estavam da esquerda foram fazer o quê? Eles foram explicar. Está aí, olha. Eles ensinavam. Verso 8 diz: e leram no livro da lei declarando e eu coloquei aqui algumas palavras importantes. O verbo ler do hebraico, cará, chamar. Aí vocês, a explicação. Esse cará é chamar, é recitar, é ler, é proclamar. Agora, sequel do hebraico, que na verdade é explicação, quer dizer prudência, discernimento, entendimento. Isso no culto. Isso no culto, entendimento. Claramente, é a palavra hebraica parash, que é tornar distinto, é distinguir. Eles dizem que aqui, Balbino, nessa palavra houve a tradução, porque o hebraico não estava em uso, e agora era o aramaico. Por isso que eles estavam fazendo tipo uma tradução. Vocês estão vendo o que é culto, irmãos?
Pronto, porque a palavra ela foi escrita, ela ficou escrita em hebraico para devoção, para leitura religiosa. Mas o povo falava agora um idioma normal do dia a dia, que era o aramaico. Muitos perderam a essência do hebraico bíblico. E aí agora leram a lei e os homens ficavam explicando. Depois que explica tudo, irmão, olha para cá, vamos lá. Quando eles terminaram, vai lá, coloca lá. Passando, vai passando bem, eu vou encerrar agora. Olha aí, pronto. Neemias era, a Bíblia faz questão de mostrar essa distinção, que Neemias era governador, e Esdras sacerdote, e escriba, e aí mostra o trabalho dos levitas. Você não vê Neemias ensinando, porque ele não era um levita, um sacerdote, ele era o governador, cada um no seu lugar. Pronto. Às vezes se você é um pregador, é o seguinte, você é um pregador. Agora preste bem atenção, pregar a Bíblia. Porque tem pregador que diz assim: irmão, Deus te deu o dom. Já vi um dia disse para mim: Deus te deu o dom foi de ensinar, não te deu de pregar. Negativo, aqui eu estou pregando e ensinando. A pregação é a mesma coisa. Sabe que a diferença? É que a pregação é para mexer contigo. A pregação é para te chacoalhar. A pregação ela mexe com a tua estrutura humana. Mateus 3 primeiro. E naqueles dias apareceu João Batista no deserto, fazendo o quê? Pregando. Ei, cobra véia! Raça de vibra, enrolados. Aí a pregação ela vem só para mexer contigo. A pregação ela vem para te chacoalhar. O ensino é para te colocar em prática. O ensino é para te colocar na parte pensante. A pregação é só para acender. Jonas correu no meio da rua. Aí gritando, correndo. Ei, ei, ei. Deus vai destruir. Não é assim? Então a pregação, eu prego ela porque ela é gritante, ela é marcante, ela é para despertar. Agora, a parte do ensino é teórica para te levar à prática perfeita. Então preciso fazer essa diferença. E apareceu João Batista pregando no deserto. É assim. Agora, depois você vai ver. Aqui eles estavam em um culto. Era a hora de ensinar. Ele primeiro leu, ele primeiro gritou, ele primeiro falou. E aí ele falou. Agora preste bem atenção. Coloca aí, eu vou encerrar aqui. Aí eu quero. Não, é ali mesmo onde estava. Era ali mesmo. E aí, observe, o escriba e os levitas ensinavam ao povo. Eles ensinando, isso aqui é isso, isso aqui é isso. Vários que não falavam mais o hebraico, não era assim? Falavam o aramaico, isso aqui é isso, isso aqui é isso. Olha, irmão, agora eu quero mostrar o poder da palavra. Isso aqui é isso, isso aqui é isso. Este é dia consagrado ao Senhor vosso Deus. E então não vos lamenteis, nem? Porque todo povo, o que acontecia? Vamos, igreja, diga bem forte. Todo povo fazia o quê? E eu vou fazer aqui a pergunta: por que eles choravam? Ah, pastor Alex, por quê? Olhe para cá. Se você precisa chorar, eu te animar para tu chorar, não é palavra de Deus. Entenderam agora? Se tu, olhe para cá, se tu não chora com a palavra e tu só chora com um relato que eu estou contando, não vai ter efeito nenhum. Tem coisa que é emocional, tem coisa que vai apenas te emocionar naquela hora, mas não vai te salvar. Quando eles explicavam, eles começaram: meu Deus, eu não presto não. Eita miséria, eu sou uma desgraça. Eu não presto para nada. E os levitas foi a maior luta. Parem de chorar. Se eu fizesse hoje num culto, os irmãos iam até me expulsar. Como é que o irmão está sentindo a glória, o fogo, a unção, o poder, e o pastor vai mandar parar. E eles estavam fazendo o quê? Chorando. Sabe por quê? O livro que eles estavam lendo era Deuteronômio. E tocou na ferida deles, no erro, no pecado. E quando tocou, eles começaram a chorar e gritar. E os levitas disseram: parem de chorar. Hoje não é dia de chorar. Entendeu, Nélio? Foi. Hoje não é dia de chorar. Eu quero
Eu sei que aqui tem irmão bom de Bíblia, eu não gosto de fazer teste de ninguém, é só participação. Mas por que eles mandaram eles pararem de chorar? Se a palavra estava tocando, se a palavra estava ardendo, se a palavra estava tirando, se a palavra estava mostrando o erro deles, por que os levitas mandaram eles pararem de chorar? Ué? Bota o 10, que ele disse que é por causa do versículo 10. Vai. Disse-lhe mais: ide e comei as gorduras, beber as doçuras, enviar as porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao... Portanto, não vos entriste, porque a alegria do Senhor é a vossa. Está certo. Agora, aí está certo que o Bobinho diz, mas por que esse dia eles não podiam chorar? A gente pega esse versículo, a alegria do Senhor é a nossa? Não. Aí tu está fora do contexto, não é só assim não. Eles estavam lendo a lei, estavam lendo o Deuteronômio, e eram as pessoas chorando as misérias, chorando, eu já estou dando a resposta, chorando os pecados, chorando. Aí os levitas disseram: parem, gente, parem de chorar, não chorem, não chorem. Por que eles estavam mandando parar de chorar? Por causa do quê? Que festa? Não. Que festa! A festa dos tabernáculos. Cada coisa no seu lugar. Deus já tinha criado um dia que era para eles chorarem, que era um dia da expiação. Naquele dia não era dia de expiação. Ia bater de frente com a palavra. E Deus nunca bate de frente com a palavra dele. Hoje não é dia de vocês chorarem o pecado. Hoje é dia de alegria. E se vocês estão se sentindo miseráveis, desgraçados, aguenta, porque a alegria do Senhor vai ser a força de vocês hoje. Eita, meu irmão, eu gosto da Bíblia, rapaz. Não é assim? Tudo no seu devido lugar. Se eu chego no culto de ato fúnebre, é culto de ato fúnebre. Se eu chego num culto de família, é de família. Tá no 11. Aí se eu chego em... Aí pronto. Hoje é culto de Santa Ceia. É em memória ao Senhor. Eu não vou quebrar banco, não. Meu Deus do céu. Sim, olha, meus amigos, é o projeto Neemias que nós estamos aqui. Tem esse morto velho aqui, mas morreu. Deixa ele aí. Vamos para o Neemias. É uma incoerência. Não é assim? E Paulo, olha para cá, irmãos. Paulo em 1 Coríntios 14, eu não vou falar isso aqui. Ele separa muito bem o que é um culto público, o que é um culto na congregação, o que é um culto para edificação. Nós aqui é porque estamos num problema sério, que nós estamos secando os nossos púlpitos de pregadores sérios. Eu quero, irmão, que Deus levante uma geração de pregadores que se preocupem em pregar a verdade de Deus expositivamente. E se a palavra tocar, deixa ele glorificar. Se a palavra tocar, deixa ele pular. Mas não invente que Deus não te chamou para tu mandar ninguém pular. Coloca aí na tela o resumo, para quem quiser anotar. E aqui é obreiro, eu tenho que falar pelo obreiro, pela Bíblia. Aí se tu quiser contestar, é na Bíblia, porque eu só estou pregando a Bíblia. Pode passar. Pronto. Aí observem bem. Cadê? A aplicação. Primeiro, você deve pregar a palavra para que essa palavra ela tenha poder. Qual é o primeiro segredo? É preciso estar o quê? Tem irmão que diz: mas, pastor, o culto foi frio, eu não senti a graça de Deus, eu não senti. E por que esses daí tudinho sentiram? Respondam vocês, por que eles sentiram? Hein? Pastor Alex, ele disse a palavra certa aí, porque eles estavam o quê? Atentos. Vocês pegaram, ozena é a palavra, o substantivo ouvido, que está no plural. Está atento à palavra, é ouvir para obedecer. Tem muitos que vêm para cá, não quer ouvir para obedecer, não. Quer ouvir, tem um bocado que quer ouvir, um bocado vão para o culto até hoje. Hoje? Um dia eu vi um jovem dizendo: eita rapaz, eu já estou preparado aqui para me gritar naquele canto. Tem muitos que vão para esses eventos. Eu não vou condenar não, que eu fazia isso também.
É uma fase. Não é assim? Tu foi também, não foi? Todo mundo. Aí pronto, aí a gente vai, quer gritar mais do que outro. Você vê, quando termina tá acabadinho, a gente não está edificado em nada. Porque pulo e grito não edifica. O que edifica é ouvir. Apocalipse 1:3. Bem-aventurado o que lê e bem-aventurado o que... A Bíblia nunca diz bem-aventurado o que grita. Vocês já viram isso? E agora preste bem atenção. Digamos que eu estou aqui num culto. Aí a mensagem está entrando e o fogo está pegando. O fogo está pegando, a glória está descendo. Aí de repente o irmão faz isso. Eita Deus, fala Deus. Está errado? Não, não está errado. Porque eu estou falando a palavra. Agora se eu ficar só daqui, cadê os puladores? Me ajudem, puladores. Aí já não tem graça. Aí eu já estou, não é assim? Tá, irmã, um dia eu estava pregando numa festa, e aí o fogo de Deus descendo, e aí um pastor partiu para mim. E eu no público. E eu disse, meu Deus, ele vem mesmo. E ele veio mesmo. Cheio da glória, ele achando boa a mensagem. Ele me deu um empurrão, e eu... Aí disse, eita glória. É assim, eu voltei para pregar. Mas eu não fui me apegar com ele, senão não ia ter mais mensagem, né? Porque aí nós dois, não era? Eu poderia... Vem cá, Douglas, corre aqui. Porque eu poderia... Que aí é nessa hora que eu digo, a pessoa tem que ter controle. Porque se ele viesse, aí eu não ia fazer como os irmãos fazem hoje, né? Aí nós ia ficar... ciranda. Aí não dá certo. Cirandinha. Ele me empurrou. Eu fui para lá, porque eu vi que ele estava cheio... Por causa da palavra. Jesus não estava pregando a palavra. E no meio da palavra a mulher. Eita meu Deus. Não foi, Jesus? Eita. Ei rapaz. Bem-aventurado. Foi os peitos que tu mamou, menino. Eita, ela sai de alegria. Porque quando a alegria entra, tu faz isso mesmo. Agora eu que estou pregando, eu é quem devo ter controle. E aí ele ainda deu uma corrigida, porque tem um teólogo, Gesso, ouçam bem o Balbino, tem um teólogo que diz que quem pode corrigir as desordens do auditório são os pregadores sérios. Pregador que não tem Bíblia, pregador que não é escriba, ele não sabe corrigir. A multidão olhou para Pedro e disse assim, estou embriagado. Pedro agora, cheio de Bíblia, 3 anos no seminário cristológico, está lá em 4:20. Ele não tem escola, mas estiveram com quem? Com o mestre, o Nazareno. Aí pronto, aí o Pedrão levantou, não foi assim? Ninguém está aqui doido, ninguém está aqui embriagado. Aí já começou, foi citar a Bíblia. Aqui é o que está em Joel 2:28. Derramarei do meu. Aí a pancada comeu. E aí ele olhou para o pessoal e disse, vocês, bandos de assassinos. Aí a palavra, eu li um autor, F. Bruce, diz que a mensagem de Pedro foi como uma espadazão, uma faca, cravando no coração de cada um. E aí começaram a gritar. E aí ele terminou de pregar, ele não fez convite, ele não disse, a glória está descendo. Eu estou vendo, nada disso. Normal. Quando ele estava terminando, aí o povo, ai! Não foi assim? Ai! É Pedro! O que nós temos que fazer? Eita, meus irmãos. É assim que eu acredito que é mensagem. Se arrependei-vos cada um de vós. E sejam. Nesse primeiro culto, quantas pessoas aceitaram Jesus? Quase 3.000. Daí. E ele não fez convite. Ele não fez nada. Pronto. E quem gritou foi o povo. Ele não mandou ninguém gritar, ele não mandou. Eu estou falando do efeito da palavra. Então é o seguinte. A palavra não tem poder? Se tu estiver atento a ela, acontece ou não acontece um milagre? Eu quero ver um crente chegar aqui. Se tu chegar aqui nesse culto, eita Deus, eu vim aqui ouvir a tua palavra. Abre a minha mente. Salmo 119, né? O verso 18, não é isso? Desvenda os meus olhos. O segredo do Senhor é para os que o amam. Se tu chegar aqui atento, meu irmão, teus ouvidos espirituais vão abrir. Tá aí, vão abrir. Aí pronto. Isso aí. As referências. Lá em Lucas 5, a Bíblia diz, a multidão apertou Jesus para ouvir a palavra. Por isso que teve o milagre da pesca. Hoje está o contrário, os crentes não buscam palavra, buscam o milagre.
Se tu buscares primeiro a palavra, o milagre acontece. Venha para o culto ouvir a palavra de Deus. E Deus vai se responsabilizar. Pronto, está aí. Passa. Segundo lugar, se ela é poder, eu preciso entender que é preciso ter reverência. Como é que eu vou pregar a palavra e tu não está ouvindo nada? Tem irmão que a gente está pregando. É por isso, tem irmão que diz assim: eita, mas o culto foi frio hoje. Porque a ideia nossa de culto de poder é de barulho. Vocês já observaram isso? Quanto mais barulho, mais poder. Negativo. O poder não está no barulho, o poder está na palavra. Quanto mais tu ouvires e guardares, é sinal de que tu serás salvo. Nós temos que corrigir, principalmente os pentecostais. Muitos começaram a entender que a zoada é o que mantém a autoridade. Não, senhores, é a palavra. Aqui tem crente que pode ficar assim, olha, aleluia, meu Deus. Oh, Jesus, o pastor está falando ali, meu Deus. Não é assim? E eu tenho tanto pecado, velho, eu sou tão miserável. Aquilo que ele está falando ali, Jesus, sou eu puro, meu Deus. Não é assim? Aí vai para casa, se quebrando. Ô pastor, ore por mim. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Irmão, eu estou revoltado esses dias. Vou logo dizer para vocês, estou revoltado. Muita coisa nas nossas igrejas, muitas coisas nos nossos cultos. E ninguém quer mais a palavra séria. É um monte de igreja que só quer louvor, 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 só baco-baco. É um monte de jovem que não quer palavra, só quer pular. É um monte de irmã que não quer palavra, só quer gritar. A Bíblia diz em Colossenses 3,16: habite, coloca lá, eu sei de como eu quero colocar para todo mundo ver. Habite ricamente a palavra de Deus. Olha o que é a palavra, quando tu escuta ela, o que ela produz. Abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos. O que ela gera em nós? Com salmos, e o que mais? Hinos, e o que mais? Cânticos espirituais. Aí tu sai do culto cantando ao Senhor, com graça em vosso. É no teu coração. Tu vai sair do culto, descendo aquelas escadas. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, Deus. É assim. Lá o 18 diz: não vos embriagueis com, mas enchei-vos do. Olha o 19, olha o 19. Coloca, Efésios 5,19. Corre aí. Eita. 5,19, coloca lá, Efésios. Só para eles verem aí. Pronto. Isso, olha aí. Falando entre vós em salmo, depois da palavra. Aí a igreja adora a Deus com salmos. Ela adora a Deus com cânticos e espírito. Pronto, salmodiando. É o irmão lá em Coratá. Ele sempre gostava dessa palavra, só que ele dizia salmidiando. E eu nunca esqueci. Homem crente. Sabe quem é? Vocês sabem. Toda vez que eu leio essa palavra, eu me lembro dele. É assim, salmidiando. Mas não está errado não, porque é o jeito que ele sabe dizer. Salmodiando ao Senhor. Pronto. E aí você pode observar que essa é a segunda coisa. Olha o que eu coloco aqui. É preciso ter reverência com a... Olha para cá. A mudança na estrutura, a mudança de programa não vai trazer. Hoje nós temos uma geração que não tem reverência com a palavra. São poucos crentes que querem sentar para ouvir palavra. Hoje o que estão inventando, inventa vigília disso, inventa vigilhão, inventa não sei o que, mas o povo não quer palavra. É ou não é? Não quer palavra. O que sustenta a igreja é palavra, meus irmãos. As outras coisas, elas são consequências. Coloque em último lugar aí. O poder da palavra na tua vida, na igreja. Terceiro, é preciso entender que somente a palavra gera o quê? Por que eles estavam gritando, chorando? Hein? Porque eles estavam sentindo os seus pecados, se arrependendo. E aí o levita lendo e lendo, aí eles, oh, meu Deus do céu, meu pai, eu sou pecador mesmo. Aí o levita já quieto, rapaz, hoje não é culto de expiação, hoje é de tabernáculo, é festa. Deixa lá para o 13, nós vamos resolver. Hoje não é o dia de chorar os pecados, hoje é festa, é para distribuir alimento, é para distribuir alegria. Hoje é festa dos tabernáculos.
dos tabernáculos, mas eles não aguentaram. Eles que não aguentaram e choraram. Olha para cá, sabe o que é que gera arrependimento? É pula-pula? É grito? O que gera arrependimento é você sentar para ouvir palavra. E quando tu senta, a palavra vai te rasgando. Eu li um livro de um pregador. Ele disse que foi para a igreja, só que ele foi para ouvir um grande pregador. Ele foi para ouvir John Piper. Ele foi para ouvir John Piper pregar. Só que nesse dia, quando ele chegou lá, o John Piper não foi. O grande pregador, o grande ensinador nos Estados Unidos. E ele disse, meu Deus, o John Piper não veio. E ele disse que estava lá na galeria. Aí ele disse que botaram um homem da cabeça pelada, branquinha. Que ele disse que quando a luz batia, ele via. Ele disse, botaram, fez careca, velho, para pregar. Aí ele começou. Olha para cá, ouçam bem. Ele disse, coloca bem, Tiago 4. Ele disse, Tiago 4, coloca aí. Eu vou encerrar com esse exemplo aqui que eu quero dar. Ele disse, olha para cá. Ele disse que foi ouvir John Piper pregar. Mas nesse dia, John Piper não estava. E botaram esse homem. E ele disse que o homem começou lendo isso. Ele disse, meu Deus do céu, que esse careca velho quer ler um negócio desse? Aí ele disse que ele leu, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso a saber dos vossos? Que estão nos vossos? Aí ele disse que ele começou. Ele disse que quando estava assim com 10 minutos de mensagem, ele pegou ele, botou em cima da maca e abriu o coração dele, abriu ele no meio, rachou ele. E aí mostrou o que tinha dentro do coração. Ele disse que tudo que a namorada dele dizia para ele, tu é petulante, tu é arrogante, tu é saliente, tu se acha perfeito, tu quer ser mais inteligente do que todo mundo, mas ele não aceitava ela. E aí nesse dia esse pregador começou, por que tu é ruim? Está dentro de ti a ruindade. Aí ele disse que ele pegou cada palavra e ele disse que ele botou ele na mesa de cirurgia espiritual, lá da galeria. E ele disse, naquele dia, ele disse, nunca mais eu quero ser o homem que eu sou. E hoje ele é escritor famoso nos Estados Unidos, tem vários livros traduzidos aqui no Brasil, esqueci o nome dele agora. E aí ele é um escritor famoso no Brasil, porque ele foi ouvir John Piper, não estava, e ouviu esse homem. E ele disse que o velhinho normal, por que você é desse jeito? Por que a tua esposa não te suporta? Agora esse pessoal vem para a igreja, aí quando eu chego aqui, eu só fico dizendo, olha, a tua vida está fraca, você não está ganhando nada, mas Jesus tem para ti, tem para ti, tem para ti. Aí pronto, ele vem, faz a zoadinha, chora, mas sai do mesmo jeito. Porque a palavra é para te confrontar. Isso aqui é para te rasgar. Eita, quem glorifica? Isso aqui é para mudar a tua vida. Eita. Aí ele disse que nunca mais. O livro que ele lançou no Brasil é sobre mensagens positivas. E aí todos os grandes teólogos dos Estados Unidos elogiam ele, que disse que a obra dele não tem ninguém para escrever como ele. Vocês entenderam como é as coisas? E ele foi ouvir John Piper, John Piper não estava. E esse homem rasgou com a vida dele. É tão bom quando uma pessoa entra por aquela porta e quando chega aqui ele é confrontado com a palavra. Nicodemo chegou e Jesus, nem João Batista faz o que tu faz. Jesus, procura teu jeito. Se tu não nascer, tu não entra. Aí ele disse, mas como é que pode isso? Eu nascer de novo. Ele, tu não disse que é doutor, rapaz? Te vira. Pronto. Quando Jesus morreu, ele estava lá atrás de um lugar para botar o corpinho de Jesus. A palavra entrou. Então não se preocupe. Às vezes eu pregava e aí não acontecia nada. Ainda hoje também. Que tem. Eu não vou mentir que tem. Aí pronto. E aí quando não acontecia nada, eu soltava o microfone, eu pegava a guitarra e lascava assim 30 corinhos. E aí quando dava fé, uns irmãozinhos começavam, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aí fazia aquela zoadona. Pronto. Graças a Deus, era eu que estava fazendo. Eu procurava animar com aquilo ali. Durante a palavra o povo não sentia nada. Sabe o que foi que eu botei no meu coração? Jesus disse em Mateus 13, eis que o semeador saiu
Eu pergunto aqui aos senhores, quem trabalhou com roça aqui? Levante a mão, quem trabalhou? Muito bem. Eu quero perguntar aqui aos senhores, quando vocês vão botar roça, vocês se preocupam na casa de vocês? Eita, como é que o solo vai... Eu estou preocupado que eu joguei a semente. Será se a terra tem capacidade? Vocês ficam pensando isso? Por nós pregadores estamos desse jeito. Nós estamos lançando a semente e estamos preocupados com a reação do terreno. E eu não tenho que me preocupar com a reação do terreno, porque quem convence é o Espírito Santo. A minha missão é jogar a palavra, e ela vai cair numa boa terra e vai produzir para a glória de Deus. Fiquemos de pé. Pai querido, Pai santo, te agradecemos. Senhor, nós queremos que a tua palavra entre no coração dos teus filhos. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém.